Olá, pegue sua Bíblia, pegue sua lição e vem estudar com a gente. O Classe dos Professores está começando. Querido amigo, querida amiga, sejam bem-vindos ao Classe dos Professores. Você já sabe, né? É a sua lição em qualquer hora e lugar. E a gente fica muito feliz, tá, de poder estar compartilhando a mensagem de Deus com você e pedimos também para que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Utilize essa ferramenta que tem aqui no YouTube, tá, de compartilhar, para que você possa enviar esse conteúdo para os seus amigos, tá, para a sua lista de contatos. Se você ainda não é inscrito nesse canal aqui, talvez porque você é novo, chegou aqui agora, né, e teve esse contato com esse pessoal aqui, né, do Classe dos Professores, você pode então se inscrever, tá, fazer parte dessa família. Já deu o seu joinha também, né, no like que fala, né? E vamos juntos tá interagindo aqui nos comentários também. Você pode colocar lá os seus pedidos, o seu testemunho, a gente vai estar sempre orando, agradecendo a Deus, todos juntos, tá? Bom, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, né, feita pela Casa Publicadora Brasileira. E nós convidamos aqui algumas pessoas para juntos estarmos comentando um pouquinho do que nós estaremos estudando durante essa semana. E não se esqueça, tá? O que nós estamos fazendo aqui é apenas um resumo, certo? Isso não tira de você a responsabilidade de todos os dias reunir sua família e estudar a Palavra de Deus aí na sua casa. Mas aqui eu tenho do meu lado a Vanessa. Ela é membro da igreja da Asa Norte, Brasília, né? Teve uma lição aí atrás, eu não sei se você se recorda, que eu apresentei ela como sendo lá da igreja do Lago Norte, né? Então tá feita aqui a correção, tá? Estamos todos juntos. Maravilha. E ao lado da Vanessa tem a Cristiane. Cristiane é membro da igreja adventista do Lago Sul, Brasília. E ao lado da Cristiane tem o pastor Wesley. O pastor Wesley é membro da igreja adventista e pastor da igreja adventista do Lago Sul, Brasília. Pastor, mais uma vez, que alegria ter o senhor com a gente. Fico muito feliz, viu, Rafael, juntamente com esse grupo, de estudarmos a lição esse trimestre. Maravilha. Bom, eu tenho aqui do meu lado uma pessoa muito importante também, que nós vamos estar apresentando para você daqui a pouquinho, tá? Vou fazer um suspense aqui, tá? Mas antes de nós apresentarmos aqui o nosso convidado especial, eu vou pedir aqui para a Vanessa fazer uma oração. Oremos. Querido Deus, o Senhor que está presente em cada lar aqui que está assistindo, está aqui conosco também, que o Senhor traga o conhecimento, a sabedoria, para fazermos bom uso das bênçãos que recebemos de Ti. Nos ajude agora, nos inspire, por Jesus pedimos. Amém. Amém. Bom, se você nos acompanha já há algum tempo, você viu lá na lição 5 que nós tivemos aqui uma pessoa muito especial trabalhando a lição número 5, a lição que falava muito sobre a questão do endividamento, né, e a gente precisava de alguns passos, né, de uma certa organização financeira, e nós trouxemos aqui o Tiago, que está aqui do meu lado, né? O Tiago, ele é gestor financeiro, né, ele já tem uma experiência de mais de 15 anos trabalhando nessa área, né, um profissional certificado, né? Como é que é mesmo a siglazinha da certificação lá? É o CFP. CFP, olha que coisa chique, viu, gente? E o Tiago esteve aqui conosco na lição 5 e nós deixamos o convite e ele retornou também para ajudar a gente nessa lição. Tiago, muito obrigado por sua participação, viu? Eu que agradeço a oportunidade, a lição foi tão boa que quis voltar. Que maravilha. Então já vou até te colocar uma pergunta aqui, tá, para você ajudar aí os nossos convidados. Tiago, como que a gente pode fazer para poder escapar daquela cilada de repente cair no consumismo aí, por consumismo apenas, comprar por comprar apenas? Como é que a gente consegue se livrar aí? Dá algumas dicas para a gente. Olha, Rafael, eu acho que a principal questão é ter um planejamento muito apurado do que você está buscando, né? Se você tem um planejamento, se você organiza suas finanças, você consegue definir o que é prioridade para você. Porque não adianta eu ter uma prioridade de economizar algum recurso para realizar algum sonho e a minha esposa fazer justamente o contrário, né? Consumir tudo aquilo que a gente está gastando. Talvez até por estar motivada aí por tantas propagandas, por tanto do que a rede social traz para a gente, nos incentivando pelo consumo, né? Para o consumo. Então, o que eu trago como ponto-chave? Através de um bom planejamento, você vai definir uma estratégia
específica para que você consiga constituir uma reserva financeira para uma emergência, talvez uma reserva financeira para você realizar algum sonho e, principalmente, uma reserva financeira para que você organize a sua aposentadoria, que eu acho que é importante pensar desde agora para que no futuro, quando a gente tiver mais gastos, quer seja com remédios, com médicos, com hospital, a gente tenha uma condição de manter o mesmo padrão de vida que nós temos hoje. Então, tendo o planejamento bem definido e que a família toda possa participar disso, é mais fácil de você se livrar dessa tentação do consumismo, porque aí você sabe até onde você pode ir, até qual valor gastar. E às vezes, estando numa loja, num shopping, viu uma bolsa interessante, viu uma camisa bonita, faz o seguinte, vai para casa, não compra não. Se aquele item de fato for um item fundamental para você, talvez você vai ter interesse de voltar no dia seguinte para comprar. Então, dessa forma, você já tira um pouco da tentação momentânea daquela aquisição naquele momento e, se for realmente importante, talvez essa compra aconteça. Às vezes vai voltar para casa e nem vai lembrar mais daquele item, né? Até porque muitas vezes a gente compra itens que a gente não precisa e, infelizmente, alguns compram até para impressionar pessoas que, às vezes, a gente nem gosta tanto, ou enfim. Realmente. Você está vendo tanto que é importante essa lição? Você não compartilhou ainda essa lição? Então faz o seguinte, não espera chegar no final não, tá? Já clica lá em compartilhar, porque é uma mensagem muito importante, pode salvar a sua vida, pode salvar a vida de pessoas que você conhece aí, tá bom? Então não deixe para depois, já compartilhe logo, tá? Olha só, a lição número 8, o título dela é Planejamento para o Sucesso. Olha só, Thiago, Planejamento para o Sucesso. É claro que nós estamos trabalhando aqui assuntos financeiros, né, também, né? Só que nós não podemos esquecer que nós estamos falando também de coisas espirituais. E numa prateleira espiritual, José do Egito e João Batista estão ali juntinhos, tá? E você sabe que um foi próspero e o outro aconteceu o que aconteceu, né, pastor? Porém, isso não significa que ele não teve sucesso. Mas, pastor, aí eu pergunto para o senhor, para um bom planejamento, o que precisa vir em primeiro lugar? Pois é, Rafael, o que é importante tem que estar em primeiro lugar. Alguns defendem que não existem prioridades, né? A gente tem uma prioridade. E nesse caso, a prioridade é colocar o reino de Deus no seu devido lugar, que é em primeiro lugar. A vida pode ser dividida em fases, né? Na verdade, a gente precisa encarar a vida dividida em fases. E na primeira fase, logo no início, na mocidade, nós somos orientados a colocar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Salomão vai dizer, lembra-te, né, do teu Criador nos dias da tua mocidade. Então, o princípio maior, a nossa prioridade em qualquer uma das fases da vida é termos o reino de Deus em primeiro lugar. Mas também temos um outro princípio interessante que a lição aborda, que é a decisão do rumo da nossa vida. Coisas como onde você vai passar a eternidade, o que é importante para você. Nós temos o exemplo de Jacó, né? Jacó, ao fazer aliança com Deus, ele decidiu o rumo da vida dele. E uma vez decidido, aí ele estava apto para escolher sobre casamento, sobre a sua vida profissional, o tempo que ele passaria na casa do seu tio e tantas outras decisões. Então, eu destacaria o seguinte, em primeiro lugar, o reino de Deus. Tão importante quanto isso é decidirmos o rumo da nossa vida. Isso sendo feito na primeira fase, aí as outras vão sendo preenchidas com aquilo que realmente é importante. Maravilha. Vanessa, na lição de segunda-feira, o título é bem assim, ó, a bênção do trabalho. Vanessa, tem pessoas que encaram o trabalho como sendo uma maldição. Eu já ouvi muito as brincadeiras, né, nesse sentido. Como que você encara isso? Então, aí nós vamos fazer de novo aquele processo, como a gente fez em outras lições, de voltarmos ao Éden. Nós temos que ver de onde a gente saiu, como nós fomos criados, que perspectiva é essa, vamos para essa cosmovisão. Pensando nessa cosmovisão, Rafa, quando a gente foi criado, nós fomos criados e Deus disse para Adão que ele iria cuidar do jardim, não era isso? Então o trabalho já era algo benéfico, era uma coisa positiva para o homem, era algo bom para o homem.
Aí o que veio após o pecado foi a fadiga, o cansaço. Essa coisa que a gente trabalha, mesmo aqueles que fazem o que gostam, vem com aquela perspectiva um pouco da fadiga, é enfadonho, é cansativo. Mas aí eu quero trazer uma perspectiva assim também. Quando nós fazemos coisas, e nós colocamos, a lição dessa semana traz muito essa questão do sucesso, né? O que é sucesso para você? O que é sucesso para nós aqui que estamos aqui hoje? Então, na cosmovisão bíblica, sucesso é o que o pastor acabou de dizer, deixar Deus em primeiro lugar. Mas nessa sociedade, sucesso às vezes é alcançar coisas. E tem uma pesquisa científica que prova que as pessoas entendem sucesso como felicidade, é alcançar a felicidade. Mas alcançar a felicidade, essa sensação de felicidade que a gente busca, ela tem uma coisa fictícia, daquilo que o Tiago nos falou ali, de aquela coisa assim de querer comprar algo, de querer ter coisas circunstanciais, como o pastor disse. Então vamos lá, 10% apenas da sensação de felicidade, 10% do geral, vem de circunstâncias como dinheiro, formação, carro, se é casado ou se é solteiro, as circunstâncias. 40% é no seu biológico, como você cuida do seu próprio corpo, como você está bem com o seu biológico, se você cuida de você, se você está bem, beleza. E 50% seria sobre a maneira como você pensa e os conceitos que você tem. Se você prioriza o espiritual e você está em comunicação com Deus, qual a lógica disso? Esses 10% não fazem diferença alguma para o seu sucesso. Então, para alguns, sucesso é quem tem muitos seguidores. Como essa classe dos professores que tem muitos seguidores, é um sucesso, certo? Pode até ser. Pode ser sucesso quem tem muito dinheiro, mas biblicamente, sucesso é aquele que tem propósito em seu trabalho e esse propósito alcança a eternidade. Isso é sucesso. Então, é uma das coisas que a gente precisa pensar, é que o trabalho, eu sempre, desde pequenininha, me ensinava assim, o trabalho dignifica o homem, né? O pessoal fala, mas o trabalho tem que ser digno para dignificar o homem. Mas qual é o trabalho digno? Então, muitas culturas que permanecem e que não têm problemas de depressão, que não têm problemas de suicídio e que não têm problemas dessas questões circunstanciais, são culturas que o trabalho vem numa perspectiva de utilidade para o próximo, sabe? Eu sou útil ao próximo, sou útil à minha família, sou útil. As crianças crescem e não têm utilidade na vida, só são servidas, os adolescentes. E nós não queremos mais servir. E você, como cristão, chega na igreja, senta no banco e fala, quem me serve? Quem prega hoje? Quem canta hoje? Cuidado. Isso não é trabalho que dignifica. Trabalho que dignifica é aquele que honra e louva ao Senhor. Agora, a fadiga, sim, veio após o pecado. Maravilha. Cris, a gente ouve muitas histórias aí de lares sendo desfeitos, né? Educação dos filhos sendo prejudicadas pela ausência dos pais, né? Como evitar isso, Cris? Então, a gente precisa pensar primeiro por que esses pais estão tão ausentes, né? Nós vivemos numa sociedade que a gente precisa ter muito, né? Então, e a gente já ensina os nossos filhos que a gente precisa ter. Você precisa ter um bom carro, você precisa ter uma boa casa. E às vezes não é nem necessário. Você tem o que é um bom carro? Um bom carro é aquele que te leva para todo lugar, que não dá defeito. Esse é um bom carro. Mas não, você quer o carro do ano, né? Então, isso faz com que você passe muitas horas trabalhando e esquecendo do seu lar. Então, muitas vezes você deixa seus filhos para a televisão criar, para babá criar, e isso traz uma grande consequência para a família. Porque, ao mesmo tempo que eu, como mãe, ensino para o meu filho que todo ano eu tenho que trocar de carro, mesmo não tendo condição, né, ele vai crescer achando que tudo é muito fácil e que ele pode trocar tudo a qualquer tempo. Ellen White, ela, no livro Conselhos sobre Mordomia, ela coloca que a primeira lição que nós devemos ensinar para os nossos filhos é a abnegação, né? Então, aqui ela coloca assim, ó, tenho visto famílias pobres lutando com dívidas e assim mesmo não serem os filhos ensinados a negarem a si mesmo, a fim de ajudar aos pais.
Numa família que visitei, manifestaram as filhas o desejo de possuir caríssimo piano. Alegremente teriam os pais satisfeito esse desejo, mas estavam embaraçados com dívidas. As filhas sabiam disso, e se tivessem sido ensinadas a praticar a abnegação, não teriam dado aos pais a dor de lhes negar o que elas desejavam. Mas ainda que lhes fosse dito ser impossível satisfazer-lhes os desejos, a questão não terminou aí. Frequentemente era o desejo manifestado aumentado, assim o peso dos fardos dos pais. Noutra visita, vi na casa o cobiçado instrumento musical e soube que algumas centenas de dólares haviam sido acrescentados ao fardo do débito. Quase não sei quem mais censurar, se aos pais, condescendentes, ou aos filhos egoístas. Ambos são culpados diante de Deus. Então, assim, nós somos culpados diante de Deus quando nós não ensinamos os nossos filhos a abnegar as coisas, né? A deixar o seu ego falar mais alto. O ter é mais importante. Então, somos culpados disso. E como podemos resolver isso? Como podemos resolver isso? Com a ajuda de Deus. Ensinando aos nossos filhos que o importante não é ter, que o nosso reino não é aqui. É ensinar aos nossos filhos que nós devemos, sim, trabalhar, mas que nós temos que buscar as riquezas do céu e não da terra. Desculpa, Cris, qual é esse livro mesmo? Conselho sobre Mordomia. É escrito há mais de 100 anos atrás, né? Há mais de 100 anos atrás. E né? tão atual. Um assunto bem atual, né? Pastor, o título de quarta-feira é bem assim, ó, trabalhando com integridade. O que a Bíblia ensina para a gente sobre isso, pastor? Então, Rafael, como eu disse logo no início da lição, a vida ela é feita por fases. E o desejo de toda pessoa que tem as suas prioridades, está tudo bem organizado, de querer chegar ao final da sua vida tendo os bens organizados, os filhos já, quem sabe, com seus estudos realizados, tendo também o privilégio de estar na sua própria casa. Mas tudo isso acontece quando a gente vai planejando cada uma das fases. Agora, quando fala do trabalho com integridade, a gente tem dois aspectos aí. Integridade no sentido espiritual, né? Então, e aí daqui a pouquinho quero fazer um comentário a respeito de José do Egito, e também o bem-sucedido, ou integridade no que se refere a um padrão elevado. Nós não temos essa cultura, nosso país ainda é um país jovem na sua história, mas mesmo com o tempo que o nosso país já tem, a gente não tem essa cultura de pensarmos no futuro. Como cristãos, somos ensinados o tempo todo o seguinte: pés na terra e olhos no céu. Bom, se já começamos colocando Deus como prioridade, as outras coisas precisam tomar o seu devido lugar. Então, ter o cuidado de, no trabalho que é desenvolvido, você também esperar os resultados que são naturais desse trabalho. Então, é importante estar sendo um contribuinte do INSS, né, que é uma seguridade do próprio governo. Também, dentro do seu planejamento, você pensar numa aposentadoria particular, aquela que você vai pagando, que você vai fazendo, então, o chamado pé de meia, né? Você vai fazendo o seu pé de meia para que nos momentos agora mais finais da vida, na última fase, você poder desfrutar dos resultados. Então, a questão da integridade envolve o espiritual, né? E também no trabalho seus resultados. E sobre o espiritual, nós temos o exemplo de José, né? José, ele abençoou a casa de Potifar. A partir do trabalho integral, a partir da integridade, a partir do trabalho feito com tanto esmero, com tanto cuidado, a própria casa de Potifar foi abençoada. E a promessa de Deus é justamente essa: se formos fiéis a Ele, seremos nós abençoados e também aqueles que estão ao nosso redor. Aproveitando aqui um comentário muito bom aqui da lição, eu leio o seguinte, por isso, no trabalho, na gestão financeira e em tudo que façamos, devemos buscar a glória de Deus. Ele é o único que nos dá o conhecimento e a força para ter sucesso na vida. Então, quando colocamos Deus como essa prioridade em cada uma das fases da vida, o que vai ocorrer é que
a partir desse objetivo de glorificar o nome de Deus, vou repetir, nós seremos abençoados e essa bênção vem em tamanho tal que aqueles que estão ao nosso redor são abençoados também. E vale lembrar também que nós somos representantes de Deus, né? Ele diz que nós devemos ser uma luz, que devemos ser o sal. Então, lá na empresa onde você trabalha, no lugar que você exerce o seu trabalho, é importante que você revele esse contato diário que você tem com Deus. E assim tornar, inclusive, o ambiente de trabalho um lugar melhor, fazer com que as pessoas sintam o desejo de você estar ali, né? Isso vai fazer toda a diferença. Certo. Vanessa, quais os conselhos bíblicos sobre gestão financeira? E aí, de repente, você pode até aproveitar que o Tiago está aqui, né, para a gente também entender um pouquinho da área profissional também sobre o assunto. Mas, Vanessa, primeiramente, qual que é o conselho bíblico sobre gestão financeira? Então, Rafa, você sabe que hoje a oferta de gurus financeiros para resolver a sua vida está lotada, né? Cheio de gurus por aí, você abre, eu vou resolver, com tantos passos você resolve suas questões financeiras e ficará ou rico, ou vai resolver e tal. Mas esses conselhos, a gente sabe que a Bíblia oferece para a gente em Provérbios todos esses conselhos, muitas coisas fantásticas, né? E uma das coisas interessantes é que a palavra sucesso em hebraico é sakal, acho que é sakal. E essa palavra é associada à sabedoria e progressos. E ela é dividida em sabedoria na família, sabedoria na questão financeira, sabedoria. Então, o sucesso é muito, biblicamente falando, é muito associado à questão da sabedoria e planejamento. E aí vem Provérbios dizendo aqui, né, Tiago, me ajuda aí, olha só. A Bíblia vem trazendo alguns conselhos que a gente precisa se organizar, que é gastar menos do que ganha, acho que você até disse isso um pouco para a gente. O outro, economize uma parcela de cada período de pagamento, evite dívidas como evitaria uma doença, adorei essa foi a melhor para mim, não sei para vocês aí. Seja um trabalhador diligente, seja financeiramente fiel a Deus e seja e lembre-se de que aqui não é o nosso verdadeiro lar. Esses são os conselhos de Provérbios, né, Tiago? E você, hoje, esse é o conselho bíblico. Na tua área, esses conselhos são coerentes? Porque a Bíblia foi escrita há mais de quantos mil anos, né? Quantos séculos? Vanessa, olha, eu fico impressionado como um livro como esse é tão atual e traz ensinamentos em todas as áreas possíveis, né? Quando você menciona aí todos esses passos que são fundamentais para a gestão financeira, é exatamente isso que a gente busca no nosso dia a dia, orientar as pessoas, né? Porque a partir do momento em que você se organiza, que você define um X por mês para uma economia, para constituir uma reserva financeira para qualquer emergência, você vai naturalmente enfrentar problemas, só que de uma maneira diferente. E aí muitas pessoas pensam que, mas eu tenho dívidas, então não tenho condição de constituir uma reserva financeira. Aí é que você se engana, porque existem diversos investimentos que você começa com valores muito pequenos. Então, há exemplo do próprio Tesouro Direto que com R$30 mensais você já começa a fazer uma economia, né? Agora, a grande questão é que precisa ter a recorrência desses depósitos, porque se você aguardar, primeiro, retirar o dízimo, retirar a oferta, pagar todas as contas para ver o que sobra para você economizar, dificilmente você vai conseguir. Então, é importante que você tenha um objetivo claro de que vai economizar X, retira aquele recurso depois de ter retirado o dízimo e as ofertas e a partir de então você vai pagando os seus outros compromissos. Se de repente a conta vai ficar muito justa, vai ficar um pouco difícil para que você consiga fazer aquilo ali, é sinal de que você precisa melhorar um pouco os seus gastos. E aí, cortando de repente algum gasto, você vai conseguir dar sequência nesse planejamento e precisa ser recorrente para que no futuro você tenha uma reserva financeira para ajudar não só a você, mas a toda a família. Eu considero também que nesse planejamento a sua família toda precisa participar. Então precisa envolver os filhos para que saibam que agora o papai vai
economizar um X porque quer realizar determinado sonho, determinado projeto. Se você não traz algo tangível ou algo que a família possa entender de uma forma mais tranquila, fica difícil. Então, olha, eu quero poupar X porque minha filha vai algum dia fazer 15 anos, então eu já quero desde agora começar esse planejamento para não sofrer lá na frente ou com a frustração de não conseguir fazer a festa ou de repente entrar em alguma dívida. Maravilha. Cris, a lição ela traz também vários citações de Ellen White, né, que ela falou muito também sobre esse assunto, né, de gestão financeira. Eu queria que você destacasse para a gente aí um que te chamou mais atenção. Rafael, ao estudar a lição, eu fiquei pensando, né, como Deus ele nos ama, né, porque Ele deixa tantos conselhos para a gente, porque não era plano de Deus que a gente vivesse endividado. Então Ele já deixou, igual você falou, há quantos anos Ellen White deixou esses conselhos para a gente, e hoje eles são tão atuais, né? Então eu fico maravilhada cada vez que eu leio algum livro de Ellen White e penso como Deus já sabia de tudo isso, que a gente precisaria de tudo isso. E em um dos livros de Ellen White, eu gosto muito, que no livro Educação, na página 98, ela diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, né? Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, né? Então, é objetivo de Deus que nós tenhamos bênçãos, né? Que nós, como eu falei na outra lição, quando a gente entrega os nossos dízimos ao Senhor, Ele está ali para nos abençoar. E uma outra coisa que eu acho muito interessante é que ela coloca que tudo que não tem Deus como fundamento acaba perecendo. Ou seja, a gente já citou aqui, o pastor colocou que pessoas muito ricas às vezes são tão frustradas. Por quê? Porque Deus não é o fundamento. Então a gente precisa entender que nem sempre o dinheiro, as coisas é que vai te trazer felicidade, né? Quantas vezes a gente vê pessoas tão humildes, né, na sua casa, no seu modo de vestir, e você chega e ali você percebe que elas são tão felizes, né? Então eu vejo assim que quando a gente honra o Senhor com os nossos recursos, as bênçãos vão entrar. E que nós não devemos ser egoístas, porque muitas vezes nós trabalhamos em nossa própria causa e esquecemos da causa de Deus. A gente não é colaborador com Deus muitas vezes, né? E aí eu gosto muito daqui dos versos de Provérbios 3, de 9 a 10, que fala assim, ó, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho, né? Então, isso é fidelidade a Deus. Se você é fiel a Deus, Ele vai ser fiel a você também. Maravilha, pastor. Rafael, só aproveitar um pouquinho, né? A Cris fez essa citação, Ellen White, ao comentar Malaquias 3, né? É um princípio, é um plano de Deus. Nesse mesmo livro que ela citou, Educação, página 190, diz assim: precisamos seguir mais de perto o plano de Deus relativo à vida. Se nós seguirmos de perto os planos que Deus tem, gente, ainda que você não alcance todos os teus objetivos, até porque também a gente vai criando tantos objetivos que a gente precisaria viver algumas outras vezes, né? Como não existe isso, então é agora. E a gente precisa então levantar o que é prioritário para a nossa jornada, mas aqui fica esse conselho duplo. Vem a Bíblia e nos apresenta Malaquias 3,10, um plano de Deus. Se nós seguirmos então mais de perto o plano de Deus relativo à vida, nós vamos ter o verdadeiro sucesso. Maravilha. Gente, fica aqui meu agradecimento, tá? Obrigado aí por mais esse estudo, né, que enriqueceu bastante as nossas vidas. E agradecer mais uma vez também a presença do Tiago aqui, viu? Muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá? De ter participado com a gente. E fica aqui a nossa gratidão, tá? Deus continue te abençoando. Pessoal, é isso. A nossa vida exige um planejamento. Vida financeira, a vida
entre família, entre sociedade, a vida espiritual, tudo isso precisa ser bem planejado. E o segredo de tudo nós vimos aqui, colocar Deus em primeiro lugar. Isso vai fazer uma diferença tremenda em toda a sua vida, tá? Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. E nós queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor conduza os nossos passos, Senhor, e que nos nossos planejamentos o Senhor possa se encontrar no primeiro lugar. Obrigado por tudo, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, Adventistas Lago Sul, e até o nosso próximo encontro.